Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje não é só para psicólogo, ele abre uma série de outros vídeos sobre adoecimento e sofrimento mental. A minha intenção é fazer uma série de vídeos sobre alguns critérios diagnósticos, alguns quadros, mas eu preciso te apresentar uma noção de adoecimento mental, que é a noção da perspectiva existencial humanista. Em psicologia, a gente tem várias lentes para enxergar o mundo, para enxergar o homem, para aí, por exemplo, a psicanálise, a perspectiva comportamentalista, a perspectiva existencial humanista, que é a perspectiva que eu trabalho. Tem outras, né? Cada terapeuta faz essa escolha aí, muito especialmente a partir de si próprio, né? Da noção que tem, que já tem de mundo, aquilo que faz sentido para si. Não significa que uma seja melhor que a outra. Então, dentro da perspectiva existencial humanista, a gente entende a existência como uma abertura ao infinito. A gente entende que existir seria um lançar-se para fora, né? E nesse lançar-se para fora, a vida é um constante movimento. A vida é um movimento aí de ordem e de desordem. E a saúde seria um processo de criação de si, um processo de criação do mundo, um processo de transformação, um processo em que essa pessoa consegue se atualizar na medida que o mundo também vai se atualizando. Nisso a gente não encontra só facilidades, a gente encontra também dificuldades. Então eu vou te apresentar o mesmo exemplo que eu uso na sala de aula. Olha só, se a gente pegar essa garrafa, por exemplo, e pensar que aqui seria uma pessoa existindo, de repente acontece esse momento de caos, né, de desordem, e aí acontece uma compressão, uma compressão. Esse momento de compressão aqui poderia ser então um momento de adoecimento. Por quê? Porque essa pessoa tem as suas possibilidades de existência, de liberdade, de escolha em restrição. Ela não está apresentando aí essa atualização, ela não está apresentando aí uma novidade criativa na sua vida, então ela está restrita, ela está comprimida. Isso acontece sem a gente receber um diagnóstico psiquiátrico. Eu não preciso ser diagnosticada, por exemplo, com um transtorno de ansiedade, com uma depressão, né, com um transtorno de humor, para eu definir que eu estou em um momento de adoecimento, que eu estou comprimida nas minhas possibilidades. E aí, então, à medida que o tempo vai passando, e eu vou conseguindo fazer uma nova criação, estabelecer uma nova criação, acontece isso, olha só. Eu retorno. A saúde e a doença não seriam opostos, mas seriam etapas de um mesmo processo, desse processo da existência. Se eu permaneço em desordem, se eu permaneço aqui, aí sim a gente vai entender de uma patologização. Aí sim a gente vai entender de fato de um adoecimento que permanece, e então eu preciso de uma ajuda muito mais elaborada e às vezes medicamentosa, né? A psicoterapia nem se fala, porque a psicoterapia não é só para os momentos assim, né? Muita gente acha que a psicoterapia é só para os momentos ruins. Não é. A psicoterapia é justamente para que a gente consiga caminhar com mais facilidade entre ordem e desordem. Outra coisa importante de comentar é que no processo, então, da existência, o sofrimento faz parte. O sofrimento é uma dimensão que a gente não consegue fugir, né? A angústia nos constitui, a gente também não consegue fugir disso. O problema é quando, então, o sofrimento e a angústia nos paralisam. O sofrimento e a angústia, então, fazem com que a gente fique dessa maneira. O ponto-chave é a intensidade desse sofrimento e o quanto ele me paralisa. Outra coisa importante para a gente comentar é que os manuais descritivos, eles são uma visão. Podem até ajudar a gente a ter uma padronização de linguagem, a gente identificar condutas terapêuticas, estabelecer condutas terapêuticas medicamentosas no caso da psiquiatria, mas as pessoas elas não podem ser vistas apenas pelas lentes dos manuais engessados e descritivos, porque tem muitas coisas envolvidas
no processo de existência. Quando eu olho para aquilo que eu estou nomeando de depressão, por exemplo, eu preciso entender que aquela depressão ela é única e que ela conversa com vários elementos da vida dessa pessoa. Como funcionaria o diagnóstico então? O diagnóstico ele é para identificar esses momentos de parada, né? Identificar tudo que está à volta, tudo que está acontecendo, para identificar esses momentos estreitos e a gente trabalhar com uma ampliação, uma expansão desse modo de existência que está encolhido, que está fechado, que está restrito a uma mesma estrutura de funcionamento. Então a gente fala em modos de existência e cada pessoa tem o seu modo de existência, a sua individualidade, a sua particularidade. Isso não significa, porém, que cada um pode viver como quiser, né? Às vezes as pessoas costumam responder isso, a gente tem que entender que esse é o modo de ser, é o jeito dessa pessoa funcionar. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive em conjunto, a gente vive em comunidade, né? Então, não existe um modo de ser que não leva em consideração o estar com o outro. Né? Nesse sentido, então, a valorização do estar com também ela é muito preciosa para a gente fazer essa avaliação desses momentos de estreitamento. Não quer dizer que a gente não vá causar, em função da gente poder viver a nossa liberdade, a gente poder viver as nossas escolhas, a gente não vai causar algum sofrimento nas pessoas que estão à nossa volta. Mas esse sofrimento também precisa ser avaliado, porque em alguns quadros a gente perde a dimensão crítica, né? A gente se coloca em risco, pode colocar o outro em risco. Então isso tudo é zelado, isso tudo a gente observa no processo psicoterapêutico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele seja útil para você, útil para as pessoas. Se você puder compartilhar, se você puder curtir aqui, né? Se inscrever no canal, que você fique firme com a gente, porque a intenção é seguir produzindo aí mais conteúdo. A intenção é a gente melhorar a nossa conversa cada vez mais e então eu vou soltar aí essa série de outros vídeos que eu comentei com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.